Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde que conta com o apoio da Clínica Move. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Dr. Felipe Dalbello. Olá. Obrigado, doutora Patrícia. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. Agradecer também toda a equipe da Move. Uma grande satisfação e uma honra poder falar um pouquinho aqui, dividir um pouco com vocês, né? Então, a gente também está muito feliz, né, com a sua presença. E hoje o Dr. Felipe vai falar sobre inteligência artificial, o que é, para que ela serve e como utilizar essa tecnologia. Então, primeiro eu gostaria que você definisse o que vem a ser inteligência artificial. Bacana, doutora. Bom, inteligência artificial nada mais é que nós, humanos, tentando imitar um pouco que Deus criou com a sua perfeição, que é o nosso sistema nervoso. Então, a inteligência artificial, ela tenta imitar, eu digo isso com muita propriedade, porque nada vai se comparar ao divino, nada vai se comparar com a nossa natureza, em reproduzir o que os nossos neurônios, os sistemas neurais fazem. A inteligência artificial, se a gente puder usar um pouco, ela foi concebida já na Grécia Antiga, 400, 300 anos antes de Cristo, acredite ou não. Nossa. Quando o pensamento lógico, né? Aí falamos de Aristóteles, Platão, entre outros filósofos gregos, greco-romanos também, alguns estoicos, de como que o pensamento ele era construído através da dialética. Uhum. Então, a dialética é a partir do momento que você parte de um ponto A e quer chegar a um ponto B. Só que nessa trajetória nós temos várias intercorrências, vielas, ruas, avenidas para se transpassar. Uhum. E a gente faz um pouco aí também de recordar um pouco da história da humanidade. Por quê? O caixeiro viajante, que é um grande exercício que nós, quando estudamos inteligência artificial, principalmente no doutorado, nós temos um exercício chamado caixeiro viajante e os grafos. O que é isso? É quando o caixeiro viajante, que era uma figura emblemática do século XI, XII até a Renascença, precisava fazer algumas entregas naquelas vilas, reinados, principados completamente complexos na Europa. Uhum. E ele precisava fazer o seguinte, preciso entregar essa mercadoria, que era no tempo do mercantilismo, e eu tinha que traçar uma rota mais rápida ou mais eficiente para que eu pudesse depois, no final do dia, receber. Então, assim, os grafos nada mais é que o caminho ou a sequência lógica que nós imputamos dentro de um sistema computacional para se chegar a uma resposta. E a inteligência artificial combinada com a ciência dos dados, a ciência da informação e os computadores, hoje com a internet rápida, possibilita nós termos essa interconectividade de sistemas e dispositivos. Só que nessa interface existe um elemento importante, que é o ser humano. E aí a gente começa a desenvolver um pouco do que a gente está vendo hoje, no século XXI, 2024, interação do que a gente chama de espaço físico cibernético, metaverso, realidade aumentada, realidade virtual. Só que antes disso, em 1789, primeira Revolução Industrial, 1760, nós temos a revolução da sociedade, com a inovação tecnológica, que a gente passa do cavalo vapor para a eletricidade, passa da eletricidade para a mecanização, robótica, circuitos computacionais, e hoje essa loucura do que a gente vê. Meu Deus. E, assim, parece que a inteligência artificial, na verdade, quer se aproximar da forma como o humano pensa e processa a informação, é isso? Exatamente. Eu entendi bem. Então, eu queria saber quais são os benefícios disso para a humanidade. Assim, o que a gente pode esperar de benefício dessa forma de lidar com a tecnologia nos dias de hoje? Eu vou responder essa pergunta, doutora, com uma preocupação da sociedade moderna hoje, que é aquela máxima de que, olha, as máquinas chegaram, ou a inteligência artificial foi reinventada, porque ela, na verdade, ela foi estudada como hoje, é estudada em 1950, 1960, com Macaulay, nos Estados Unidos. Tivemos outros também especialistas, cientistas, pesquisadores até a data de hoje, que foram desenvolvendo o que a gente chama de redes neurais. Eu estou entrando dentro de uma camada da ciência da computação, que é o processamento massivo de informações. E por que houve essa preocupação?
Porque dentro do nosso sistema nervoso, nós temos uma célula chamada neurônio. E o neurônio ele tem dendritos e axônios, que basicamente é a estrutura morfológica de um neurônio, onde basicamente a informação chega, é processada, e a partir daí ela sai com algum output, ou seja, alguma informação. Né? Então, olha, escuta, está sol, que roupa eu vou colocar? Correto? Está chovendo, que roupa eu vou vestir? Saio ou não saio? Está frio ou está calor? É certo ou errado? Esse julgamento, então, essa lógica do que se fazer a partir das informações, a sociedade pode se beneficiar hoje de inúmeras formas. A conhecer já com alguns métodos bem conhecidos, computacionais, que é a meteorologia, que mais? Sistema financeiro, previsão de cenários, juros. No campo, por exemplo, social, né? Que nós temos, por exemplo, densidade demográfica, perfil da população, doenças endêmicas, ou até mesmo do campo social, político, como que a sociedade está se organizando em distribuição de renda. E por que a gente está falando isso? Hoje, como os sistemas estão super interconectados, a necessidade de processar a informação ao mesmo tempo do que precisa tomar uma decisão tem sido cada vez mais veloz. E essas redes neurais que eu fiz esse recorte no início, nada mais é que a reprodução do nosso cérebro tentando processar diferentes fontes e origens de inputs ou de informações para uma decisão, ou várias decisões ao mesmo tempo. Então, a sociedade hoje pode também não só se beneficiar, como também cair de mãos erradas, como a gente já viu um caso recente de guerra, que os drones são conduzidos por uma certa inteligência artificial, seja por geolocalização, seja por densidade demográfica, onde as tropas e os pelotões estão localizados, utilizando outros sistemas, sensor de infravermelho, calor. Essa seria, inclusive, a minha próxima pergunta, que assim, o que esperar do lado negativo dessa tecnologia, né? Porque é claro que isso está trazendo muitos benefícios para a humanidade já há bastante tempo, né? Acho que agora ela ganhou esse nome que tornou esse termo bastante popular, mas tudo tem o seu outro lado. E que outro lado é esse, né? Qual é o payback, né? Que é o lado ruim que isso pode trazer consigo? Além disso que você comentou. Exato. Bom, o lado ruim nós já conhecemos também, que já não é de hoje, que são as invasões, por exemplo, cibernéticas, ou então invasão de privacidade em sistemas públicos, ou recentemente nós tivemos uma invasão num sistema bancário e financeiro aqui da Federação do Brasil, fazendo um recorte do que realmente a sociedade pode se beneficiar, mas também isso pode ser uma informação contra próprio, né, uma contra-inteligência, vamos dizer assim. É o uso indevido dos dados pessoais, que a gente vai falar também um pouco mais para frente. E essas informações combinadas, que é basicamente o que essas redes neurais fazem, combinam sequências para poder tomar alguma decisão, então antecipar e desenhar cenários, caindo em mãos erradas, é aquilo que a gente também recebe. Duvido que algum de vocês não tenha recebido ligações confirmando algum dado seu, onde na verdade não é de nenhuma instituição. Nós temos adulterações de documentos, alguém se passando por você, e até o uso, claro, da inteligência artificial para tomar as decisões para uso indevido. Então, não só crime, principalmente, agora cibernético, sobretudo, né? Empresas utilizando também, ou utilizando de maneira indevida, os famosos phishings, que são literalmente a pescaria, ou seja, situações que aparentemente são para uma pesquisa de ordem de inteligência de mercado, mas que no final é utilizada para outros fins. Então, a inteligência artificial também filtra, nós temos, né? Foi desenvolvido um método de Text Analytics, que basicamente é onde você analisa, ou o sistema analisa pelas palavras-chave que identifica grupos dentro de uma população. Então, se o uso dessas tecnologias parametrizadas pelo homem, porque tudo parte pelo homem, né? O homem como espécie, não o homem gênero, né? Homo sapiens sapiens, a humanidade. A parametrização é de onde parte
o fim da ferramenta, o uso dela e o fim. Então, o aspecto ético também é algo que está sendo muito debatido na Europa. Eles lançaram um manifesto e sancionaram esse ano o Parlamento Europeu, European Commission, esse ano, sobre as boas práticas do uso da inteligência artificial nas corporações e também no poder público. Isso é muito legal. Sim. E parece que os Estados Unidos fez algo parecido também recentemente, não? Fez, porém os Estados Unidos ainda tem, na minha opinião, tá? Não é a MUVI que está falando, não é nenhum outro profissional, a opinião do Felipe, ainda encontra algumas barreiras para ser aprovado no Senado, principalmente no Parlamento e na Câmara e no Senado deles, porque as maiores empresas de tecnologia hoje no Brasil, não só, mas mundialmente, são americanas. Sim. Então isso vai contra, basicamente, algumas iniciativas, vamos dizer assim, de crescimento das próprias empresas. Isso precisa, essas iniciativas, sobretudo, precisam de informações, de dados massivos, porque a inteligência artificial, data analytics, entre outras tecnologias exponenciais, elas não funcionam se não houver informações massivas. São os famosos que é o Big Data. Ok. Falamos até junto, viu só? Entendi. Então, é um paradoxo do avanço da legislação e o uso da inteligência artificial versus como utilizá-la com a expansão natural dessas tecnologias, que é uma marca registrada do século XXI, né? E aqui no nosso país, eu acho que a gente não chegou nem perto dessa discussão. Talvez recentemente com essa lei de proteção dos dados, né, digitais, assim. Sim. Mas me corrija se estiver errado. Eu acho que a gente ainda não chegou no nível de discussão que você está vendo na Europa ou mesmo nos Estados Unidos com relação a tudo isso, né? Sim, sim. Em Brasília houve a questão de 2, 3 semanas atrás um encontro, uma consulta pública que vai que converge, que vai em linha com o que você acabou de colocar, mas no refino de como se utilizar ainda não. Estamos numa direção, que inclusive é um compromisso que o Brasil tem com as 17 ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil é um consignatário da ONU e possui essa responsabilidade, mas não como tomador de decisão, mas como participante convidado. E mais do que isso, o Brasil é um país continental, então as proporções e os reflexos do avanço tecnológico, o Brasil tem o melhor sistema financeiro e de segurança financeira do planeta, do mundo. Sim. Acredite ou não. Eu descobri isso quando eu fui morar na França. Pois é. E por razões também um pouco já históricas da sofisticação do crime aqui também. Sim. Isso fez o Brasil se adaptar. Mas ainda existe um caminho, eu diria que não muito longo do que a Europa e os Estados Unidos. A questão é que esses blocos econômicos se movimentam mais rápidos. Entendi. Porque os interesses lá são trilionários, né? Sim. E a economia do planeta, basicamente, ela está predominantemente do Atlântico Norte para cima, né? Da linha do Equador para cima. Então, logo, correr sobre esse assunto, ou seja, avançar, é necessário que seja... a passos largos, não aqui que tem um trâmite um pouco mais moroso. Entendi. Em fazer esse refino e avançar nesse tema. Falando um pouquinho da nossa área assim, de ciência, acho que essa inteligência artificial está chegando com esses novos instrumentos, o Consensus, o ChatGPT, esse tipo de coisa, que me parece facilitar um pouco o nosso trabalho de pesquisa, né? Principalmente, não da pesquisa assim, de procurar os artigos, ler os artigos, interpretá-los, mas de você ter rapidamente um panorama geral sobre um tema. O que você tem a dizer? Você já usou essas ferramentas? Sim. E assim, você gosta delas ou prefere voltar para o Google Scholar? Como é que... Eu vejo que é assim... O PubMed? Essas bases de dados sempre existirão, porque eu acho que são fontes, sim. né? Eu acredito, não sou nenhum vidente aqui, nem tenho pretensão mediúnica de antecipar o futuro, não é essa a ideia. Mas as bases de dados, na verdade, são as grandes fontes e matérias-primas para o ChatGPT funcionar. E aí nós falamos um pouco de inteligência artificial generativa, que é o que o pessoal está hoje... É a coqueluche, vamos dizer assim, é a grande febre do momento. Onde nada mais é que a combinação de técnicas de inteligência artificial, principalmente concebida a partir de uma técnica chamada machine learning ou aprendizado de máquina. Como o ChatGPT ele partiu de um conceito de OpenAI, e esse senhor foi muito, muito visionário, não quero citar nomes para depois não temos que ter problema com crédito, direitos autorais ou coisa do gênero.
ele percebeu que a informação, e isso é uma realidade nossa hoje, ela é muito volátil e também, mais do que volátil, o aprendizado hoje ele é instantâneo, não é mais um aprendizado que na nossa época da Barça, entre outras... Bem colocado. Ela ficava na prateleira e se permanecia por anos, sim, talvez décadas. Então, informação e conhecimento são coisas diferentes. Informação é o dado que chega para você e conhecimento é a informação aplicada. Como hoje as informações perduram e se permanecem por um pouquíssimo tempo no nosso meio, né, onde nós circulamos, ele entendeu que abrir as bases de dados seria uma forma de compartilhar, não só as bases, mas também de criar. Então, quanto mais você compartilha essas bases de dados dentro de um ecossistema aberto, que todo mundo, todos nós que vamos populando, pode ser um simples telefonema ou um simples setting do seu alarme, o ChatGPT, ele captura essas informações que são instantâneas e vindo de inúmeras bases de dados e vai transformando isso em quê? Em um texto, em um vídeo. Então, o que eu acho disso tudo? Eu acho que é muito válido, porém, nós como seres pensantes com emoções, se não temos o cuidado da criação, nós passamos a ser basicamente um reprodutor daquilo que vai vir sem com que a gente tenha um pensamento crítico ou analítico do que está sendo entregue. Este é um ponto bastante importante, porque intelectualmente falando, ao mesmo tempo que tudo isso torna a nossa vida mais fácil, a gente pode ter um prejuízo, corrija-me se eu estiver errada, mas cognitivo, né? Porque podemos perder a capacidade de sermos criativos. Eu vejo isso pelas crianças ou pelos adolescentes que estão usando a inteligência artificial para fazer os trabalhos de escola. Mundo afora. Talvez aqui não no Brasil, mas eu conheço pessoas que têm filhos que estudam fora e já estão trazendo essa realidade, né? O professor tem que conferir aquilo que o aluno fez para ver se não tem plágio ou para ver se não foi feito mesmo pelas ferramentas de inteligência artificial, que é isso não cumprir nada com o que a gente espera, né? Que o aluno, o caminho que o aluno percorra, né? Ele precisa pensar por si só, né? Uma pergunta importante, você acha que isso pode interferir nessa capacidade da gente pensar e de sermos genuínos? Muito, e mais do que a minha opinião, doutora, já há pelo menos 6 meses atrás, os países ditos do norte europeu, Finlândia, Suécia, Dinamarca, reduziram, isso aí eles podem procurar em qualquer veículo de comunicação sério, confiável, reduziram a carga horária do uso de dispositivos eletrônicos e digitais, que são coisas diferentes. Sobretudo os tablets, celulares em sala de aula, que eles perceberam, depois de 4 a 5 anos, uma diminuição da capacidade de cognição, lógica e construto do raciocínio. Nossa, isso é um prejuízo. E esses países estão na frente, ou na vanguarda, né, da educação, sem ter que discutir muito aqui, a considerar o IDH de cada um desses países. Então, não estamos falando nenhuma novidade aqui do ponto de vista de experimento daquilo que foi implementado há anos atrás. Então, as escolas públicas nesses países que são absolutamente respeitadas, né, em todo o globo aqui terrestre, ou seja, é uma educação que eu experimentei com os meus filhos na Europa, eles estão diminuindo o número de horas por dia dos dispositivos móveis. Sim, aí eu vejo isso com meu filho, eu tenho um filho adolescente também, né, que usa muito todo esse aparato, e a geraçãozinha dele, né, com muita dificuldade de escrever, de se comunicar socialmente, parece que o mundo é mais divertido virtualmente, então, o que é um perigo, né, porque as pessoas vão se isolando, né, e essa capacidade de gerar as suas próprias informações, as suas próprias críticas com essa tecnologia que mastiga tudo pra gente, a gente eu, como mãe, teria um pouco de medo, apesar de não ser contra a tecnologia e o desenvolvimento.
A gente está chegando ao final desse episódio, o tempo passa, a gente não percebe. Não, muito rápido. E aí eu gostaria de saber, assim, se você tem uma take-home message, algo que você gostaria de destacar na sua fala, assim, como mensagem final do que é a inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial, assim como em todas as outras revoluções industriais que nós tivemos, primeira, segunda, terceira, quarta e agora que nós consideramos a quinta, que é a virtual ou física cibernética, né? Nós combinamos aquilo que nós dissemos aqui, não sou eu que inventei, são conceitos, né? Combina o ambiente físico de quem parametriza, utiliza, com a interconectividade de um mundo ou uma realidade virtual, então é físico-cibernético. Ela é naturalmente muito bem-vinda, mas sim como em todas as revoluções, utilizada ou mal desenvolvida, concebida, não tenha dúvida que vai trazer sequelas irreparáveis para o futuro. Sobretudo nesse tocante que a doutora colocou, do aprendizado, da cognição, córtex frontal, Sim. sistema límbico, as emoções, pré-límbico. Então, tudo isso acaba afetando, no final, a relação do homem com ele mesmo. E a sociedade torna-se uma sociedade, de repente, se eu posso aqui me arriscar, mais distante, menos sensível, conflitante, porque a partir do momento que nós não conseguimos nos relacionar, nos entender de maneira com a linguagem, que é algo que a gente desenvolveu, o homem não tinha linguagem, né? Quando vivia nas cavernas, ele gritava, ele urrava, ele se comunicava com a força. Outro pode se considerar até um retrocesso, na realidade. Sim, isso é uma coisa que chama a nossa atenção e talvez requeira de nós uma certa parcimônia, né, na utilização da tecnologia. Sim. E né? a regulação é importante entrar para justamente moderar o uso, né, dessa ferramenta fantástica. Bom, então estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Dr. Felipe, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada à Clínica Move pelo apoio e muito obrigada a todos os nossos espectadores nas diferentes plataformas. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigado a vocês.